Escravidão de africanos no Brasil. Autora Vitória Carvalho Ackerman. Início de uma história cruel. Uma parte da história do Brasil. Era uma vez uma nação muito rica na Europa chamada Portugal. Essa nação, no século XV, se lançou aos mares em busca de novas rotas para alcançar as Índias. Porque nas Índias haviam especiarias que era muito importante para grande parte dos países europeus. Com elas poderia temperar comidas, fazer novos cheiros, perfumar ambientes. Assim, por meio dessas buscas, em 1500, Pedro Álvares Cabral achou um novo território. Abaixo das Ilhas das Antilhas, esse território que havia sido achado por Colombo, o grande navegador. Essa nova ilha, achada por Pedro Álvares Cabral, foi denominada inicialmente de Ilha de Vera Cruz. Nessa ilha, demorou um pouco para que os portugueses iniciassem comércios, extrações, algum tipo de produção. Em 1510 a 1530, houve então, em massa, a extração do pau-brasil, uma árvore nativa da Mata Atlântica, aonde a venda da sua tintura, que era extraída dessa árvore, culminou num grande comércio na Europa, principalmente com a França, porque essa tinta poderia pintar as vestimentas da cor púrpura que era retirada do pau-brasil. Para que isso ocorresse, então, os portugueses começaram a escravizar os nativos dos territórios. Esses nativos, que tinham diversas formas de viver, cultura e línguas, começaram então a ser escravizados pelos portugueses. Essa escravização foi cruel e justificada pela Guerra Santa, pela Guerra Justa, que era um resultado da Contra-Reforma que acontecia lá na Europa, melhor dizendo. Assim, com a escravização desses povos, eles começaram a trabalhar nas lavouras, na extração do pau-brasil e em outras atividades iniciais no novo território lusitano. Em meio disso, é importante a gente perceber ao longo dessa história um personagem que vai aparecer para a gente. Os jesuítas. Os jesuítas iniciaram no Brasil, em 1549, a catequização dos indígenas. Os jesuítas aprendiam as línguas dos indígenas e começaram a alfabetizá-los e também ensinar a Sagrada Escritura. E justificavam, por muitas vezes, que essa catequização era em prol da salvação das almas que eram consideradas animalescas, sem civilização. Assim, tinham esse teor de justificativa cristã em meio a essa catequização dos indígenas. Com o passar dos anos, o Brasil vai ter uma mudança muito drástica na sua escravização. Em quem vai ser escravizado? Em 1550, iniciou-se o tráfico de escravizados para o Brasil. Essa atividade que foi iniciada substituiu a mão de obra indígena que até então vigorava naquele ambiente. A mão de obra escravizada indígena era trazida do continente africano, de diversas nações. Muitos reinos foram submetidos em meio a essa escravização, muitos povos, por meio de guerra entre os povos e também de captura desses povos por outros africanos. Ao longo dessa triste história, famílias foram separadas, seus nomes foram apagados, seus sobrenomes esquecidos, e no lugar foram colocados então o nome dos seus senhores. Muitas pessoas nesse processo tinham seu nome que vinha lá da sua nação, e quando chegavam no território brasileiro, já era esquecido. Foi substituído como uma coisa.
eram denominados como se tivessem alguém que detinha posse das suas vidas. Desse modo, junto com João de Angola, Maria do Nascimento, Emanuel da Silva, inúmeros africanos foram retirados forçosamente dos seus reinos para trabalhar nas lavouras de açúcar no Brasil. As jornadas de trabalho eram intensas e compulsórias e algumas estendiam até 20 horas diárias. Essas pessoas dormiam em senzalas, que era um ambiente inóspito, um ambiente que não tinha nenhum aconchego, nenhum conforto, e dividiam aquele espaço com inúmeras outras pessoas. Mas além da lavoura, essas pessoas também trabalhavam dentro do ambiente privado, a chamada casa grande, ou até mesmo nas ruas das vilas aonde eles moravam com os senhores e senhoras. E assim ocorreu a escravidão africana compulsória no Brasil. O início de um fim que estaria longe de chegar para mais de 4 milhões de pessoas. Fim